Você está visualizando o seu futuro, e isso não parece diferente de lembrar do passado. Pense neurologicamente nos circuitos dessa memória, sinta as emoções dessa nova crença e assista às mudanças na sua vida. É possível nos curarmos apenas com pensamentos e meditação? Acho que minha crença no que é possível mudou drasticamente nos últimos 2 anos. Não sou a mesma pessoa por causa das coisas profundas que presenciei. Quero dizer, eu vi uma pessoa, especificamente com distrofia muscular, que estava em uma cadeira de rodas por mais de 12 anos. Um rapaz muito jovem. Se você estudar distrofia muscular, vai entender que não há cura, não há volta. Não há mesmo volta. Ok, há muito que ainda precisa acontecer para que acertarmos corretamente nesta longa jornada. Você é diagnosticado com uma condição de saúde, e é uma condição de saúde terminal ou crônica, e você está comprometido de alguma maneira e dependente de algo para recuperar sua saúde e equilíbrio. E esse é o modelo convencional. Mas se isso não está funcionando, você tem que começar a procurar alternativas. Algumas pessoas simplesmente diminuem para a mediocridade e ficam lá. Outras pessoas são incomodadas por isso e vão procurar respostas. Tivemos uma senhora que, por um acidente da Amazon, recebeu meu livro Você é o Placebo, enviado para sua casa sem ter pedido. Ela simplesmente o colocou em sua mesa de centro e ela tinha a doença de Parkinson. E finalmente, depois de, 3 meses, ela pegou o livro e viu os exames de ressonância do cérebro sobre a doença de Parkinson. Ela começou a fazer as meditações. Ela veio para o retiro de 1 semana. Ela se curou completamente do Parkinson. Ela estava no palco contando uma história. Isso é loucura, certo? Então agora a pessoa se cura sozinha. Ok, como um exemplo. Agora uma pessoa que se cura a si mesma. Eu vi Berets Verdes, eu vi Navy SEALs com muitas condições de saúde físicas e emocionais. Realmente se curar. A única coisa que eles querem fazer é eles querem dar, eles querem levar isso para as suas pessoas. Eles querem levar isso para a sua tribo. Eles querem levar isso para as pessoas que amam. A intenção é, eu quero curar alguém mais. Certo? E então você é curado. A próxima coisa é, você quer curar alguém mais. Divulgar a palavra. Mas seu modelo tem que mudar. Se eu me curei e eu realmente mudei minha energia, eu posso curar outra pessoa? E isso é exatamente o que fazemos. Nós dizemos, ok, agora que você pode mudar sua saúde, você pode mudar a saúde de outro? Vamos construir um modelo de compreensão. E vamos fazer isso. E fizemos um modelo de compreensão. De repente, vejo pessoas saindo de cadeiras de rodas, pessoas cegas enxergando e coisas malucas acontecendo. Muitas remissões de doenças. Eu estou mais surpreso com isso do que qualquer um. O Covid acontece. E aí estamos será que podemos, se estamos no campo quântico e não há separação lá, podemos apenas atingir um alvo, só nos dê uma coordenada de imagem e temos coerência remota? É fascinante. E essas pessoas fazem isso. Escute, elas fazem isso todos os dias. Eles não tentam curar-se. Eles estão curando outra pessoa que nem conhecem. Eles nem sabem. Não estão no mesmo ambiente, espalhados pelo mundo, incrível. Estão atingindo um alvo. Veem uma imagem e visualizam o alvo. Eles vão ao campo e mantêm essa pessoa em seu coração e mudam sua energia. Assim, o modelo se desenvolve mais. Agora, você pode curar em um local remoto? A resposta é absolutamente sim. De fato, nossos estudos com a UC San Diego são incríveis. Eu disse aos cientistas, quando na vida de vocês pensaram que estariam sentados falando sobre os efeitos de curas de coerência à distância que estão funcionando tão bem quanto medicamentos? Melhor que medicamentos, na verdade. Quando vocês pensaram que estariam falando sobre isso, então nossos dados sugerem que é real, certo? Fizemos um estudo placebo triplo cego e não há dúvida de que essas pessoas estão causando alguns efeitos profundos. Acabamos de publicar outro artigo sobre a sincronização matemática do coração. Grupos de pessoas que se reúnem coletivamente, como eles se sincronizam. Publicamos um artigo. É matemático. É real, certo? É muita ciência, mas há algum efeito que está acontecendo nos corações das pessoas que estão sentindo a mesma quantidade de amor. Eles estão se harmonizando com uma ressonância semelhante, uma frequência similar. Então agora, fizeram um estudo incrível, um estudo preliminar em crianças autistas. Certo? Estou te dizendo isso porque quero que você saiba que isso não é conjetura. Isso é realidade. Meninos, garotos entre, eu acho, 6 e 12 anos, e são crianças problemáticas, eles fizeram fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, terapia de inibição, terapia conversacional, tentaram nutrientes, vitaminas, tentaram tudo. E então eles não respondem. Não mudaram muito. Eles são agitados ou têm comportamento autodestrutivo. Eles são incontinentes. Eles não dormem. Eles são obsessivos. Eles têm surtos.
Eles não são sociáveis. Eles não têm habilidades motoras amplas e finas. A linguagem deles é comprometida. Agora, decidimos, em vez de fazer uma análise científica, decidimos ter os melhores cientistas observando os seus filhos. E esses são os pais. Certo? Fizemos. Os pais sabem cada coisa sobre aquela criança porque dão toda a sua atenção. Sabem cada hábito. Sabem cada comportamento. Sabem cada obsessão. 6 semanas, 2 vezes por semana, essas crianças no final de 6 semanas, falando em frases completas, dormindo a noite toda, tirando cochilos, indo sozinhas para a escola, usando o banheiro, não mais defecando ou urinando na cama, abraçando os pais quando voltam para casa, pedindo o que querem, pulando na cama elástica, estando em lugares escolares. É incrível, os pais estão muito felizes. As vidas deles mudaram drasticamente porque seus filhos de alguma forma mudaram ou estão sorrindo, mais envolventes, certo? Eles não estão nem na sala e estão produzindo esses efeitos. Então, voltando à sua pergunta, isso é uma evolução. Você nunca sabe como vai pensar diferente até ter uma nova experiência. Uma nova experiência faz você pensar em possibilidades que nunca havia pensado antes. E existe uma infinidade. Existem infinitudes. Porque você e eu estamos tornando conhecidas possibilidades desconhecidas ao ter uma nova experiência, começamos a pensar em outras maneiras, a consciência e seu processo interminável de autodescoberta, para responder, quem sou eu? Certo. Certo. Então, o que descobrimos é que, na nossa coleta de dados, as pessoas que estão mais desesperadas tendem a ser menos propensas a responder. Isto ocorre porque estão esperando pela cura delas para então sentir gratidão. Elas ainda não perceberam que quando sentem gratidão, a cura delas efetivamente começa a acontecer. Então isso não é um problema insuperável. Nós temos que trabalhar meticulosamente com elas para tirá-las desse estado negativo. E é exatamente isso que eu faço quando todos estão se preparando. Eu trabalho com os relés. Notamos que as pessoas que estão realmente na corrente da mudança estão trabalhando para mudar algo em si mesmas. Elas recebem essa energia melhor. Notamos que quando as pessoas são gratas, super gratas por estarem lá, você faria qualquer coisa para obter o que quer, porque é isso que a matéria faz quando está tentando mudar a matéria. E todo mundo está jogando esse jogo, certo? Todos estão tentando acumular a maior quantidade de coisas, certo? Então é isso que a abundância significa para certas pessoas. Consiga o máximo de coisas que puder. Ok, você quer isso? Sem problemas. Mas vamos aprender a fórmula de como criar, certo? Então você teria que sentir essas emoções antes que a experiência ocorresse. E se você entendesse que poderia dissociar toda a sua atenção desta realidade tridimensional e não dar atenção a nada conhecido, e entender que é o campo que cria a matéria, não a matéria que emite o campo. Se você conseguisse chegar a esse lugar e mudar sua energia com uma intenção clara e uma emoção elevada, seu coração começa a bater em um ritmo belo como um tambor. Nós medimos isso tantas vezes, e quando isso ocorre, a próxima coisa que acontece é que o coração informa ao cérebro que agora é seguro criar. Então a pessoa relaxa no momento presente. E então vemos isso como se você pegasse um grande lençol e o agitasse. A energia do coração realmente informa ao cérebro para entrar nesses belos e elegantes estados de padrões de ondas cerebrais alfa, coerente alfa. E isso está perguntando qual é o próximo sonho? Qual é a próxima oportunidade que você quer experimentar? Esse é um estado de criação. Agora você tem um sinal de Wi-Fi. Você tem um cérebro coerente, isso é uma direção, um sinal emitido, e você tem este coração coerente, é isso que atrai para nós, certo? Você combina esses dois, e se houver uma correspondência vibracional entre sua energia e aquele potencial no campo quântico, e você está se sentindo abundante, e o que quer que seu cérebro associe a ser abundante, essa é a sua chamada. É isso que o processo criativo é. Este é o centro criativo. O lobo frontal do cérebro, na verdade, questiona: como seria ser criativo ou abundante? Eu não sei como seria ser abundante. Bem, então vá ler alguns livros sobre pessoas que realmente se tornaram abundantes e perceba que não foi um processo glorioso. Eles fracassaram miseravelmente. Foram traídos. Aprenderam muitas lições, mas perseveraram. E quais são as qualidades daquela pessoa que você poderia incorporar? Essa é a chave, certo? Porque não é sobre a riqueza, é sobre quem você se torna, certo? Porque as pessoas pensam que é sobre a riqueza delas, mas é o processo de se tornar. É o superar que atrai isso, certo? Claro. Então você precisa mudar a direção. Afinal, a maioria diz: não consigo me sentir grato pela minha riqueza porque ainda não ocorreu. Isso é hipnose. Esperar a experiência para agradecer.
Isso é newtoniano. É realidade tridimensional, causa e efeito. O quântico, você precisa sentir para vivenciar. O coração se torna como um amplificador, e ele envia esse sinal para fora, e essa frequência pode carregar o pensamento da sua abundância. Sofrimento não pode carregar o pensamento da sua abundância. Falta não pode carregar o pensamento da sua abundância. É uma frequência diferente. Sentimos diferentes sentimentos como sofrimento. Pensamos diferentes pensamentos, certo? Então as pessoas podem dizer, eu sou abundante, 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 abundante o quanto quiserem. Mas esse pensamento nunca está chegando ao corpo. Porque está parando no tronco cerebral. Porque o corpo está dizendo, eu sou miserável, estou infeliz, estou na falta, certo? Então a afirmação não funciona, certo? Ok, então vamos dar mais um passo. Sim. Então, se você praticar isso e realmente entender o que nós ensinamos muito bem, mas se você aprendeu assim como aprender a jogar handebol, a bater numa bola de golfe corretamente, a dançar salsa, você apenas praticou e ficou realmente bom nisso. Se você estivesse fazendo direito, então qual seria o resultado final? O experimento de ser abundante seria ter que sentir esse sentimento. É tão bom fazer isso de olhos fechados. Agora você tem que fazer de olhos abertos. Por quê? Porque se você está sentindo os sentimentos das suas emoções, do seu futuro, você não está mais procurando por eles. Porque você está no futuro agora. Seu corpo é tão objetivo que está acreditando que está vivendo nessa realidade onde você é abundante. E enquanto você sentir essa emoção, você não está mais separado dela. Você não está mais na falta, você não está mais procurando que isso ocorra e não pergunta, por que ainda não aconteceu? Se você está se sentindo abundante, por que você procuraria? Certo? Então nosso trabalho é manter esse estado modificado de mente e corpo. Ok. Isso significa que você deve verificar sua conta bancária amanhã e ver se tem $500 mil? Não, você continua sintonizado com aquele potencial e então aqui vem as sincronicidades. O que é isso? É um feedback no seu ambiente, o universo dizendo, ei Lewis, o que quer que você esteja fazendo, de repente você está começando a criar, certo? E eu acho que é tão importante as pessoas se lembrarem de que são criadoras de suas vidas em vez de vítimas de suas vidas. Certo? Então a vítima está dizendo, eu estou me sentindo assim porque aquela pessoa ou aquela circunstância ou não ter dinheiro está me fazendo sentir assim. Essa é a minha relação com o dinheiro. O que isso realmente significa é que estou usando minha falta para reafirmar minha dependência, meu vício, minha condição. Essa é a minha relação com o dinheiro. É que eu foco no dinheiro porque eu não o tenho. Então, a relação deles com o dinheiro baseia-se na escassez. Quando não o têm, sentem-se mal. O que realmente dizem é que o ambiente externo, a realidade, controla as emoções e pensamentos. Lewis, por que você está feliz hoje? As coisas estão bem. E por que de mau humor? As coisas estão indo mal hoje. Esse programa inconsciente de vitimização indica que permitimos nosso ambiente influenciar o modo como nos sentimos e pensamos. Não é isso o que é vitimização? E quanto mais forte a emoção que temos em relação à nossa escassez, mais colocamos nossa atenção no fato de que não temos, certo? Então a pessoa esqueceu que está criando a realidade, porque o que está criando é a falta, e está criando ainda mais dela. E então, eles tentam mais e forçam mais e controlam mais. Podem se esgotar e o corpo deles fica cansado e a mente. E eles estão se desgastando, certo? Então o experimento é tentar de outra forma. Vamos criar a partir do campo em vez da matéria. Consiga um coração coerente, um cérebro coerente. Relaxe no coração e a energia se move diretamente para o cérebro. Nós medimos isso milhares de vezes e de repente a pessoa entra nesses estados cerebrais lindos e elegantes onde estão super criativos, certo? Então quanto mais tempo você está consciente dessa energia, mais você atrai o futuro para si. Então o que significa a sincronicidade? Significa que o que você está fazendo dentro de si está produzindo esse efeito fora de si. Preste atenção ao que você fez. E continue fazendo. E faça de novo. Então, gere um pouco mais de abundância. Apenas faça, como um experimento. Agora, quando a sincronicidade acontece, você acha que sente sofrimento ou acha que sente um pouco de empolgação, você se sente inspirado, certo? Então, essa sincronicidade está dizendo para usar essa energia, esse sentimento. Deveria ser mais fácil para você sentir isso agora e voltar e fazer de novo. Continue com o experimento. Aí vem a promoção, aí vem o e-mail, aí vem a pessoa que você encontra na hora certa. Uau, está acontecendo algo aqui e isso se torna um impulso, certo? Então, nós geramos abundância. É assim que fazemos. E o relacionamento. Não acontece apenas por acaso, nós geramos isso. Nós geramos abundância, certo? Então, se você tem uma hora de meditação, onde está sintonizado com seu futuro abundante, mas depois passa as outras 15 horas do dia na escassez, não espere que algo mude.
Você voltou ao padrão, está de volta à energia antiga. E se você diz que é aquela pessoa, ou aquela circunstância, ou aquela conta bancária, eu vou dizer que você voltou ao programa inconsciente de ser uma vítima. Certo? Então, vamos dar um passo adiante. Se sua personalidade cria sua realidade pessoal, e ela cria, e sua personalidade é composta pelo modo como você pensa, age e sente, então a personalidade presente que está ouvindo este podcast criou a realidade pessoal presente, chamada sua vida. Nada de mais nisso. O que significa que, se você quer mudar sua realidade pessoal, terá que mudar sua personalidade, certo? Nada muda em sua vida até que você mude, certo? Então, 95% do que somos está no piloto automático, certo? São pensamentos programados, crenças enraizadas, percepções, hábitos e comportamentos inconscientes e respostas emocionais que tendem a ser automáticas e instintivas, certo? Então, se 95% do que somos é um conjunto de programas inconscientes, então o primeiro passo para mudar é tornar-se consciente desses pensamentos inconscientes. Agora, as pessoas pensam que, quando se sentam para fazer o trabalho e fazer sua mudança, estão fazendo algo errado. Não, esses pensamentos precisam vir à tona. Eu não sou digno, nunca vai funcionar. Mas uma pessoa que está realmente perseverando em direção à sua abundância, percebe que só porque tem esse pensamento, não significa que seja verdade. Ela está curiosa sobre o que está do outro lado desse pensamento. Bem, isso é apenas um pensamento, certo? E os neurônios que não disparam juntos não formam mais conexões juntos. Então você continua se movendo. Além desse pensamento, ele tem menos e menos poder sobre você. Certo? Agora você tem poder sobre ele. Ou melhor, você está usando o seu cérebro da maneira adequada em vez de ser uma vítima do seu cérebro, certo? Se você reclama de dinheiro, se julga pessoas que o possuem, se apressa quando está em falta, se trapaceia quando não tem o que precisa, uma pessoa abundante não faz isso. Você tem que olhar para isso e dizer, eu preciso quebrar esses hábitos. Meu Deus, se eu realmente quero ser abundante, eu não posso agir dessa maneira. Agora, aqui está o grande ponto. Se eu realmente quero ser uma nova personalidade que está em uma nova realidade pessoal, eu não posso levar a falta comigo. Eu não posso levar a indignidade. Eu não posso levar uma história que acompanha isso com meus pais, ou meus avós, ou meu ex, ou qualquer que seja. Essa história tem que terminar. Certo? Quero dizer, se não agora, quando, não é? Como as pessoas terminam essa história? Bem claro. Quantas vezes temos que esquecer, até pararmos de esquecer e começarmos a lembrar? Esse é o jogo, certo? Esse é o jogo chamado mudança. Quantas vezes temos que ficar inconscientes e voltar à personalidade antiga? Quando nos damos conta, paramos de fazer isso e ficamos conscientes. Isso é a mudança. Então, o problema é que a maioria das pessoas acorda de manhã e pensa, deixe-me pensar nos meus problemas, certo? O cérebro é um registro do passado, certo? Então eles pensam nos seus problemas. Eles não têm dinheiro suficiente. E esses problemas geralmente estão conectados a certas pessoas em certos lugares, com certos objetos e certas coisas. O que falhou, quem me ferrou, o que seja, sim. Então, no momento em que eles acordam, no momento em que se lembram daqueles problemas, eles estão pensando no passado. Agora eles estão fortalecendo e solidificando a memória. Eles estão mantendo a memória do passado viva em sua mente. O problema é que cada uma dessas memórias tem uma emoção associada a ela porque a vivenciamos. Então, quando eles sentem a falta, quando sentem a infelicidade, a ansiedade, o corpo está no passado. Eles sentem a infelicidade quando sentem. Pensamento sendo a linguagem do cérebro, sentimento sendo a linguagem do corpo. Como pensamos e sentimos cria nosso estado de ser. Mas o processo de condicionamento começa, pois só precisa de um pensamento e um sentimento, uma memória ou uma imagem e uma emoção, um estímulo e uma resposta. E você está condicionando seu corpo a se tornar a mente dessa emoção. E agora, a memória não está mais no cérebro. Agora, a memória está subconscientemente enterrada no corpo. E o corpo se torna a mente dessa emoção. Então, o corpo está vivendo na falta e acreditando. O corpo, né? É pelo sistema nervoso ou como? As células, tudo? Por neuroquímicos. Tudo. Então o corpo é tão objetivo que ele não sabe a diferença entre a experiência real da vida que está criando a falta e a emoção que você está criando pelo pensamento sozinho chamada falta. O corpo acredita que está vivendo a mesma experiência passada todos os dias. Por quê? Porque o resultado final de qualquer experiência é sempre uma emoção. Bem, se sua vida está mudando positivamente, mas você ainda está sentindo falta, não espere nada que você nem mesmo verá. Você apenas passará direto por isso. Você tende a enxergar sua vida através das lentes do passado. Ok, então a pessoa percebe que todos os seus amigos estão ganhando dinheiro e fazendo coisas incríveis, e eles são como, uau, estou realmente sentindo falta agora.
Então, quando não se trata mais da sua abundância e passa a ser sobre a sua mudança, esse é um momento valioso. Quando não é mais sobre a sua cura, mas sobre a sua mudança. Eu prestei atenção em muitas pessoas nos últimos anos ao contarem suas histórias. As pessoas que se curam neste trabalho de cânceres e todos os tipos de condições crônicas de saúde, Parkinson, derrames e paralisia e todo tipo de coisa. São raras desordens genéticas. Nunca foi sobre quando eles realmente entraram no jogo. Nunca foi sobre a cura deles. Era sobre o que eu preciso mudar para curar? Quando o jogo vai nessa direção, então a pessoa que está sentindo falta em algum nível ou outro, não é apenas na mente, é no corpo. Certo? Deixe-me ouvir novamente. Quando alguém busca a abundância, nunca é sobre a abundância. É sobre a mudança que precisam fazer para se curar? Não, estou usando a cura como um exemplo. Mas vamos usar a abundância como exemplo. Quando você entende que não pode se tornar próspero, quando deixa de ser sobre o jogo chamado abundância e passa a ser sobre o jogo chamado mudança. O que eu preciso mudar? Quanto mais eu mudo, mais próspero serei. Sim. Não é mais porque não aconteceu? É a velha personalidade separada da experiência carente fazendo a pergunta, Que está criando sua realidade atual. está reafirmando isso porque é a lente pela qual você está percebendo isso. Ok, então, Nós deveríamos focar mais no que precisamos mudar a cada momento em oposto à abundância ou cura. bem, a palavra meditação significa se familiarizar. Ficar consigo mesmo por tempo suficiente e não ligar o seu celular, não navegar nas suas redes sociais, sem TikTok, sem e-mails, nada disso. Apenas sentar e fechar os olhos e observar os pensamentos que surgem. É exatamente essa a razão de você não ser abundante. Observe o que você quer fazer quando se sente em falta para eliminar essa sensação de falta. Porque o corpo está programado para a falta, subconscientemente, certo? Então a emoção de falta direciona nossos pensamentos e comportamentos. Então faz sentido que, se uma emoção é um registro do passado, estamos agindo habitualmente a partir do passado. Estamos pensando no passado, certo? Então diminua o volume da intensidade da emoção toda vez que você perceber que a falta surge. E assim como ao eliminar qualquer vício, haverá desejos, certo? Então o corpo está dizendo, Ei Lewis, já fazem cerca de 2 horas. Você está tão acostumado a fazer isso? Sim, você ficou tendo pensamentos de falta cerca de 150 mil vezes por dia e você vai parar. O corpo influenciará a mente dizendo que isso não vai funcionar. Você é um perdedor, não funcionou antes. É muito difícil, todo mundo. Por isso é difícil para as pessoas emagrecerem ou ficarem em forma. Tentam por alguns dias e as vontades de comer ou o cansaço incentivam o retorno à velha personalidade. Por quê? Porque o corpo foi condicionado à mente, o corpo é a mente inconsciente. O corpo acostumou-se com a familiaridade, mesmo que nem saiba que é falta. É apenas como se sentem, não é culpa. Ok, deixe-me terminar. A maior dificuldade é fazer uma escolha de frente. Ao decidir por fazer uma escolha de frente, prepare-se, se sentirá desconfortável, certo? Parecerá estranho. Seu corpo dirá, Lewis, por que não pensa nos mesmos pensamentos, faz as mesmas coisas, toma as mesmas decisões, demonstra comportamentos iguais, tem as mesmas experiências, para que possa sentir aquele sentimento de falta. Então sentiria aquela sensação de reclame novamente para alguém, ligue para alguém e diga o quão miserável é sua vida, certo? E isso é o conhecido, certo? Então o corpo está sempre influenciando a mente a voltar ao território familiar, ao padrão. Ao padrão, ok. Então agora a pessoa diz, ok, quais pensamentos eu não quero? Uma pessoa abundante pensaria dessa maneira? As pessoas em nosso trabalho que criaram. Eu tive um cara que veio ao nosso evento. Eu adoro esse cara. Ele se curou. Ele tentou tirar a vida 3 vezes. Ele me disse que quando veio ao nosso trabalho não tinha nem $2 para viver. Agora ele vale centenas de milhões de dólares e continua doando. A lição dele foi que não era a riqueza, era quem ele se tornou. Então é o processo de superação. Isso é o processo de se tornar. Quem ele se tornou nessa jornada? Exatamente. Ele teve que ir além de todos aqueles pensamentos do seu passado, todos os erros que cometeu, todas as coisas que fez errado, todo o dinheiro que devia, tudo isso. Era como se ele simplesmente não pudesse mais ser aquela pessoa. Mas ele disse, como uma pessoa rica viveria? E quando ele criou sua riqueza, o que você acha que foi a primeira coisa que ele fez? Começou a doar? Fez doação por quê? Porque uma pessoa abundante não tem falta, e ele sabe como criar mais dela. E ele está no experimento. Bem, o que aconteceria se eu continuasse doando? Ele continua recebendo mais. Esse é um bom experimento para se ter, porque ele está realmente vivendo nesse estado de abundância. Ele também teve curas tremendas acontecendo, porque quando você cura seu coração, você cura sua mente. Eu quero dizer,
é apenas como é. Vimos isso tantas vezes, certo? Então ele curou seu coração. Ele obteve um upgrade. Ele recebeu um upgrade. Então a próxima pergunta fundamental é como uma pessoa abundante pensaria. Escreva isso, cara, e consolide esses pensamentos no seu cérebro e instale o hardware. Continue fazendo isso com atenção e intenção. Isso se torna a nova voz na sua cabeça. Isso se torna um programa de software. Então diga, ok, como eu vou estar na minha vida hoje? Como se comportaria uma pessoa abundante? E antes de pegar o celular e começar a navegar nas redes sociais, feche os olhos e ensaie em sua mente como essa pessoa caminharia, respiraria, sorriria, cumprimentaria as pessoas, como estariam em chamadas do Zoom. Estariam em chamadas no Zoom. Como estariam no trânsito? Como eles estariam no jantar? O ato de fechar os olhos e ensaiar mentalmente aquela ação. Se você está presente, o cérebro não sabe a diferença entre a experiência da vida real e o que você está imaginando. De fato, em pouco tempo, você começa a desenvolver as estruturas neurológicas como se já tivesse feito aquilo. Agora, o cérebro não é mais um registro do passado. Está preparado para o futuro. Continue fazendo isso. Continue ensaiando. Não é diferente de tocar um instrumento. Não é diferente de aprender a dançar. Não é diferente de aprender a atuar. Ou praticar um esporte. Todo mundo está sempre ensaiando, certo? O processo de ensaio muda o cérebro para parecer que você já fez. Você já experimentou. Agora, qual é a parte essencial disso? O hardware está no lugar. Você deve fazer... E agora tudo o que você deve fazer é seguir as pegadas, continue firme fazendo isso, e isso se torna seu programa de software. Você começa a agir como uma pessoa próspera. Tudo muda. Sua energia muda, seu humor muda, o modo como anda, como respira, sua postura muda. Você sai do conhecido, certo? Agora você precisa condicionar o corpo emocionalmente para o futuro. Não pode abrir os olhos até se sentir verdadeiramente digno de receber. E se você não se sente merecedor, digno de receber, então, se não agora, quando? Se levar 2 longas horas para finalmente chegar lá, pergunte-me se vale a pena passar 30 anos correndo, tentando obter o que você precisa de matéria para matéria. Ok, então, a pessoa que persistentemente luta com sua falta, sai da arquibancada e está agora no campo de jogo. Aqui o que aprendemos. E aqui está o que aprendemos. Falaremos de crenças agora. Lembre-se, uma crença é um pensamento constante. É algo pensado tantas vezes que se fixa no cérebro, tornando-se um programa automático. Temos crenças sobre tudo. Dinheiro, relacionamentos, Deus, tudo baseia-se no que nos disseram ou nas experiências passadas, certo? Os limites dessas crenças são emoções, certo? Digamos que você foi traído, abusado, seu pai disse que dinheiro é ruim e que nunca há o suficiente dele, que seja. Isso é uma história. Ok? Mas de alguma forma isso te marcou. Você lembra desse evento muito claramente e isso está meio que enraizado em quem você é, certo? Ok? Então essa emoção é o limite da nossa crença, ok? Então como você pensa e como você se sente cria o seu estado de ser. Se você pegar um pensamento e um sentimento, um pensamento e um sentimento, um pensamento e um sentimento, isso se chama atitude. Se você tem uma série de bons pensamentos com uma série de bons sentimentos, você diz, eu estou com uma boa atitude hoje. Se você tem uma série de pensamentos negativos que estão conectados a uma série de sentimentos negativos, você diz, eu estou com uma má atitude hoje. Então atitudes são apenas curtos estados de ser, boa atitude de manhã, má atitude de tarde. Se você pega uma atitude e outra atitude e mantém isso e liga várias atitudes juntas, você cria o que é chamado de crença. Uma crença é apenas um estado de ser prolongado. Então se você continua pensando o mesmo pensamento, você o fixa no cérebro, continua sentindo o mesmo sentimento. Você continua condicionando no seu corpo a redundância desse ciclo de novo e de novo. Condiciona o corpo a subconscientemente tornar-se a mente dessa crença. E todas as crenças são estados subconscientes de ser, ok? Pegue uma crença e você as liga uma à outra. Você forma o que é chamado de percepção. E percepções são estados tão prolongados de ser que estamos inconscientes. E então nós editamos a realidade. Na verdade, a maioria das pessoas não vê as coisas como elas são. Elas veem as coisas como elas são, certo? E as pessoas estão sempre preenchendo a realidade inconscientemente com base em sua memória. Eles podem ser casados com uma pessoa por 40 anos e eles não veem a pessoa. Eles veem a memória da pessoa e há pesquisas para provar isso. Ok, então como mudamos uma crença ou percepção sobre nós mesmos ou nossas vidas? Ok, nós estudamos isso. Ok, digamos apenas que a escassez está profundamente enraizada aí. Você conhece a história, viveu nas ruas, perdeu tudo, foi traído, seu sócio de negócios levou tudo, levou sua esposa, etc.
Você conhece parte da história. Ok, você tem que começar a contar uma nova história do futuro, certo? Você tem que acreditar nesse futuro mais do que acredita no passado. Então, como você faz isso? Você só acredita no passado quando sente as emoções do passado. A única vez que você vai acreditar no futuro é quando sentir as emoções do futuro, certo? Ok. Então, para mudarmos uma crença ou percepção sobre nós mesmos e nossas vidas, temos que tomar uma decisão com uma intenção tão firme que a amplitude dessa decisão carrega um nível de energia maior que os programas enraizados em seu cérebro e o condicionamento emocional em seu corpo. E seu corpo literalmente tem que responder à sua mente de tal forma que a escolha que você está fazendo para mudar naquele momento se torne um momento no tempo que você nunca esquecerá. Agora, aqui está a chave. Fisicamente, sinta ao fazer essa escolha. Quanto mais forte fisicamente você sentir a emoção quando fez essa escolha, mais você se lembrará da decisão. Ok, então como podemos regular a crença antiga? Se o trauma criou um quociente emocional de 6 ou 7, então sua decisão de mudar sua crença precisa ser um 9. E você tem que sair da sua zona de conforto, e esse momento precisa ser marcante para você. Você poderá dizer, eu sei exatamente onde estava, a data e a hora, com quem eu estava quando decidi mudar, certo? Porque você criou uma memória de longo prazo. Memórias de longo prazo são criadas a partir de emoções fortes, certo? Mas, se a amplitude daquela emoção for maior que a traição, de repente, o corpo começa a responder à mente e você está, de fato, dando ao seu corpo um vislumbre do futuro emocionalmente. Então você marca o que é possível. Não, seu corpo está realmente experimentando um gostinho desse evento futuro. É vivenciar o futuro agora, um gostinho disso. Exato, uma grande explosão do campo quântico. Grande explosão. Então, o efeito colateral disso é que se você combinar essa intenção clara com essa emoção elevada, você está basicamente antecipando o seu futuro e isso parece não ter diferença de lembrar o seu passado. Pense neurologicamente nos circuitos dessa memória e sinta as emoções dessa nova crença e observe sua vida começar a mudar. Porque nada muda em nossa vida até que nós mudemos. E quando mudamos nossa energia, mudamos nossa vida. Então agora, o experimento de repente não se baseia mais em ser difícil, ou tentar, ou desejar, ou querer, ou esperar. É isso que fazemos quando estamos em falta ou separação. Trata-se de mudança. Então, quando finalmente percebemos que para nos tornarmos abundantes, temos que superar a antiga personalidade, e isso representa 95% de quem somos, certo? Sim. Então, o efeito colateral do início desse processo é um grande desconforto. É um grande desconforto porque você está saindo da zona de conforto, encarando o desconhecido e agora você não pode prever. É assustador. Não. Você prefere se agarrar à sua carência, à dor e ao sofrimento. Prefere contar a história disso, pelo menos isso faz você sentir algo que é familiar. Quando você sai e diz, não vou mais reclamar de dinheiro. Não vou mais reclamar que não tenho nenhum. Não vou julgar outras pessoas que têm. Não vou dizer que não posso, que não sou digno. Nunca vai funcionar. Tudo isso tem que ir embora. Não vou sentir falta, não vou me sentir indigno. Não vou sentir separação. Não vou sentir ressentimento. São essas coisas que mantêm minha realidade a mesma. Agora já não se trata mais de abundância, mas de quem você se torna. Assim, o processo de superação se torna um processo de transformação. E tantas pessoas vêm a esse trabalho, eles querem abundância, querem cura, querem um novo relacionamento, querem uma nova carreira, querem o místico, mas realmente eles querem completude. Eles querem cura, querem paz, querem completude, porque se sentem incompletos. Bem, quando você está em escassez ou em separação, você não está inteiro. Imagine sentir tanta inteireza que é impossível desejar. É isso que estamos trabalhando com as pessoas. Aí você pode realmente aproveitar um pôr do sol. Aí você pode de fato saborear uma refeição. Você consegue realmente curtir os amigos. Estão em agonia porque não conseguem mais aproveitar a vida. É isso que elas querem. Quero dizer, as pessoas querem abundância para poderem desfrutar da vida. Elas querem poder fazer o que desejam com quem quiserem, quantas vezes quiserem, onde quiserem. Isso é liberdade, certo? Ou as pessoas querem abundância. O pensamento motivador é realmente elas querem liberdade, certo? Ou qual seja o pensamento motivador delas, certo? Então, criar a partir do campo, em vez de a partir da matéria para encurtar a distância entre causa e efeito, exige aquela intenção clara com aquela emoção elevada, cérebro coerente e coração coerente. Sintonize com essa energia e sinta-a com seu cérebro e seu coração. E temos muitas maneiras de fazer isso. Examine sua personalidade e examine sua realidade pessoal. Mude sua personalidade. Mude sua realidade pessoal. Não faça isso ser sobre abundância.
Torne sobre tornar-se abundante superando a pessoa que não é abundante, a pessoa que se cura de uma condição de saúde, que não pensa mais da mesma forma, não age mais da mesma forma, não sente mais da mesma forma. Você pergunta a eles onde está a doença quando eles estão no palco na frente de 1.500 pessoas ou 3.000 pessoas, e isso é como correr uma milha em 4 minutos. Todos estão atentos. Isso é verdade. Ali mesmo, no palco, eles dizem, onde está a doença? Ah, ela vive na pessoa antiga. Eu sou alguém diferente. Isso nem é a história. Não é mais quem eu sou. Então, quando fazemos nossa pesquisa, e as pessoas fazem isso em 7 dias de dedicação total, no final dos 7 dias o corpo deles parece, geneticamente com todos os metabólitos, que eles estão literalmente em um ambiente diferente. Aqui vem a parte estranha. Eles estão numa pista de dança. Não acontece muita coisa numa pista de dança. O que acontece num baile? Eu já estive em milhares de pistas de dança, mas de alguma forma, o ambiente parece que estão vivendo num ambiente muito próspero, saudável, amoroso, acolhedor e completo. Por quê? Porque eles estavam sinalizando os genes à frente do ambiente. E se o ambiente sinalizar o gene, beleza. Isso é epigenética. O resultado final da experiência no ambiente é uma emoção. Se você sente a emoção antes da experiência, você está sinalizando o gene à frente do ambiente. E os genes produzem proteínas, e as proteínas são responsáveis pela estrutura e função do seu corpo. Olha o Jack. Aliás, olha o Jack. Gostei disso. Olha esse músculo. A expressão de proteínas é a expressão da vida. Não conseguia fazer minha mente funcionar. Passei por tudo. Senti como se tivesse acertado por uma bola de golfe bem no alvo. Algo fez clique. E desde então, o que aconteceu? O que me levava entre 2 horas e meia, 3 horas, consegui fazer em 45 minutos. Faça em 45 minutos. Eu estava criando e conectando esses novos circuitos, estava praticando, prestando atenção. E então, de repente, comecei a notar mudanças dramáticas na minha saúde assim. E no momento em que comecei a perceber mudanças no meu corpo, o que estava acontecendo fora de mim? Comecei a correlacionar com o que estava fazendo dentro de mim. Agora eu estava viciado. Comecei a fazer isso com mais paixão e sinceridade. De volta aos meus pés em 10 semanas e meia, retornei ao treino em 12 semanas, à minha clínica, e fiz um acordo comigo que, se conseguisse, estudei a conexão mente-corpo. Como a mente comanda o corpo. Isso me levou a simplesmente interromper minha vida. Não era mais o mesmo. Fui iniciado em algo, vendi minha prática e casa. Vendi tudo, mudei para o Noroeste e comecei a questionar quem sou eu, por que estou aqui? O que estamos fazendo? O que acontece quando morremos? E como tudo isso aconteceu para mim? Qual foi o processo? Comecei a estudar a ciência por trás disso e eu não a encontrava em nenhum livro didático convencional, porque isso era algo não convencional, certo? Neurociências e epigenética começaram a fazer sentido. Construí esse modelo de entendimento. Fiz a questão fundamental. Alguém já fez isso? Viajei para 17 países e entrevistei centenas de pessoas com sérias condições de saúde tratadas convencionalmente ou não. Elas se mantinham iguais ou melhoravam. Então, qual foi a causa que produziu o efeito e as histórias? E o que eu aprendi foi tão surpreendente? Voltei para a escola e estudei neurociência porque a mente era um elemento muito forte. Não era dieta, não era celibato, não era nenhuma dessas coisas, era realmente esse elemento. E então eu consegui descobrir que havia 4 coisas em comum. E então eu escrevi um livro sobre isso e depois pensei, meu Deus, se isso realmente funciona em pessoas que estavam doentes. Todos os estratos sociais, todas as cores, todas as raças, todos os gêneros, preferências sexuais, mas de repente eu quis ver se conseguia reproduzir isso. Então comecei a pensar, ok, vamos ver se conseguimos ensinar isso, ser capazes de reproduzir o resultado, porque isso é ciência, certo? Então eu passei por cerca de quais eram. Quais eram as 4 coisas em comum? A primeira coisa era que todos acreditavam e aceitavam que havia uma inteligência que vivia dentro deles, que lhes dava a vida. Entendi. Eles acreditam haver uma inteligência. Era como se houvesse uma força vital invisível a qual eles estavam conectados e sentiam que haviam perdido essa conexão. Tornaram-se separados e desconectados dela. E quando receberam o diagnóstico, despertaram e disseram, cara, eu tenho que me conectar de novo, e eu tenho que me conectar à minha essência. E assim desenvolveram um relacionamento com ela, assim como você desenvolve um relacionamento com qualquer pessoa. Isso leva tempo. É preciso estar presente, é preciso se conectar, é preciso vivenciar, é preciso estar presente. Todos esses elementos são importantes. Então, essa foi a primeira coisa. A segunda coisa foi que perceberam que era o mau gerenciamento de suas emoções e os hormônios do estresse que realmente começaram a criar sua condição. Agora, estresse é quando seu cérebro e corpo são desestabilizados. Estresse é quando o seu corpo é tirado da homeostase.
Temos um mecanismo inato em nosso corpo que nos retorna ao equilíbrio. Então, se alguém te fecha na Freeway de Los Angeles, você tem uma reação emocional, mas 15 minutos depois, você está dirigindo novamente e já superou. Todos os organismos na natureza toleram por pouco tempo. Mas quando é o dia todo, a semana toda, o ano todo? Então, lidando com uma situação como um Tyrannosaurus Rex perseguindo, precisa decidir: usar 20% da energia ou 100%? Quando lida com o trânsito, usa o dobro do esforço. Ou lidando com o colega no cubículo ao lado. O que era adaptativo torna-se maladaptativo, pois quando você ativa a resposta ao estresse e não a desliga, caminha para a doença, pois ninguém vive em modo de emergência por tanto tempo. Bem, nós humanos conseguimos ativar a resposta ao estresse só com o pensamento. Podemos pensar nos problemas replicando os efeitos biológicos. Esses químicos dão ao cérebro e corpo uma onda de energia na qual as pessoas se viciam. Então agora elas usam os problemas e condições de suas vidas para reafirmar seu vício naquela emoção. Eles precisam do trabalho ruim, precisam da relação insatisfatória. Assim, significa que se tornam viciadas na vida que nem mesmo gostam. Por que precisamos de um trabalho ou relacionamento ruim e ficamos presos neles? Porque é uma resposta condicionada. Então, ouça, se você fica bravo com um colega de trabalho e de repente sente uma onda de energia no seu cérebro e corpo, certo? Você sente uma onda de energia. Quando você começa a perceber que seu corpo começa a cair, seu cérebro começa a perceber, sua energia começa a cair, automaticamente você vai ter a imagem do colega para o quê? Dar ao seu corpo o próximo impulso. O impulso, certo? Então, de repente, as pessoas se tornam viciadas em seus próprios pensamentos. Certo? Então essas pessoas percebem que, meu Deus, eu estava gerenciando mal minha atenção e energia, e eu tenho que ir além do meu passado. Eu tenho que superar essas emoções. Eu tenho que fazer grandes mudanças. Eu tenho que romper o hábito de ser eu mesmo. Eu tenho que parar de ser essa pessoa. Agora, isso soa muito bem, teoricamente e filosoficamente, mas mudança é uma coisa difícil, certo? Porque no momento que você volta a si e retorna à sua vida e vê aquela pessoa, ou você vai àquele lugar, ou você está com aquela experiência, muitas pessoas estão reagindo inconscientemente em seus pensamentos e sentimentos a tudo no seu ambiente. Então agora o ambiente está controlando como eles pensam e sentem. Então eles percebem que, para conseguirem, tem que mudar o ambiente. Devem ser maiores que o seu ambiente, maiores que as condições do mundo. Ter em mente que sempre que surgir, ok, vou pensar diferente, não vou reagir assim. Não vou voltar atrás, porque no momento em que você começa a reagir emocionalmente, as emoções são um registro do passado. Se essas emoções dirigem seus pensamentos, remete ao passado. Se não consegue pensar além do que sente e crê que seus pensamentos moldam seu destino, está replicando o passado, certo? Descobriu-se que a constante de pensar e pensar, ciclos que aprisionam pessoas condicionam o corpo a subconscientemente se tornar a mente da emoção, sugerindo que o corpo, qual sua mente inconsciente, acredita vivenciar a mesma experiência passada 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Qual é a relevância disso? Bem, a pesquisa mais recente sobre genes diz que os genes não criam doenças. É o ambiente que sinaliza o gene que cria a doença. O ambiente emocional ou físico? Seu ambiente, qualquer reação ambiental, reagindo emocionalmente ao seu ambiente da mesma forma, sinaliza o mesmo gene e caminha para um destino genético. Os hormônios do estresse ativam genes causadores de doenças, desencadeando a resposta ao estresse só com pensamentos, eles podem te adoecer. Se seus pensamentos adoecem, podem também te curar? Então eles começaram a perceber isso. Meu Deus, a repetição de pensar e pensar me fez sentir culpa, e eu nem sei que é culpa, simplesmente parece ser eu. Estou acostumado à mesma continuidade química. Agora, no momento em que decidiram mudar, toda vez que você decide mudar e mudar algo sobre si mesmo, prepare-se, porque vai se sentir desconfortável. Vai doer. Você vai deixar o conhecido, vai abandonar o familiar e vai entrar no desconhecido. Mesmo que o familiar seja desconfortável e doloroso, será doloroso deixar o sofrimento. Porque tem pessoas que são super felizes sendo infelizes, certo? Então elas preferem se apegar ao sofrimento a arriscar-se na possibilidade. Então essas pessoas disseram, eu realmente não tenho nada a perder, certo? Então elas disseram, estou disposto a ficar desconfortável e estar no desconhecido. E acontece que esse é o lugar perfeito para criar. Então, quando o corpo está condicionado a se tornar a mente, mudar é ser mais que o corpo, certo? Como nos tornamos maiores que o corpo? Bem, isso é uma conversa completamente diferente, mas deixa eu terminar isso, ok? Então a terceira coisa que disseram foi, ok,
Agora que eu sei disso, eu tenho que quebrar o hábito de ser eu mesmo e não posso gerir mal meus pensamentos e sentimentos. Eu preciso mudar a forma como ajo. Eu tenho que observar como eu falo. Eu tenho que me tornar consciente de quão inconsciente eu estou, porque 95% de quem somos até os 35 anos de idade é constituído por comportamentos memorizados, reações emocionais, crenças inconscientes e percepções, como um programa de computador. Então, o primeiro passo para a mudança é se tornar consciente de como você pensa, perceber como você age, prestar atenção a como você se sente. E o ato de observar esses estados mentais e corporais te separa desse programa. Agora você é a consciência observando esse programa. E acontece que quanto mais consciente você se torna do quão inconsciente está, é como acender um fósforo em um lugar escuro. Esse primeiro passo cria uma enorme quantidade de caos no cérebro e no corpo, e isso é perturbador. Então as pessoas simplesmente voltam para o mesmo vício, a mesma emoção, o mesmo problema. Isso se sente melhor? Não, isso se sente familiar. Então eles disseram, ok, agora eu tenho que mudar. Eu tenho que reinventar a mim mesmo. Agora isso é realmente importante porque eles começaram a se sentar e pensar, ok, quem na história eu admiro? Quais são as grandes pessoas, modelos que eu poderia seguir? Quais são as qualidades e características que eles têm? Como eu vou mudar? Essas são o que chamamos de perguntas do lobo frontal. O centro criativo do cérebro se ativa e o centro emocional se acalma. Então eles começaram a pensar como eu teria que ser em uma nova vida para realmente me curar. O que eu teria que mudar sobre mim mesmo? Agora, existe esse fenômeno interessante que se você fechar os olhos e começar a pensar em fazer algo, você é um atleta. Você entende isso. Se você tem uma base em futebol e está correndo um padrão ou está fazendo alguma coisa, você ensaiaria isso em sua mente. Ensaiar mentalmente algo quando presente faz seu cérebro não distinguir o que acontece dentro ou fora. Seu cérebro parecerá como se tivesse praticado por 5 dias sem percorrer o curso. Agora seu cérebro não é mais um registro do passado, mas um mapa para o futuro. Está preparando seu cérebro, a plataforma para experimentos com pianistas. Pegue um grupo que nunca tocou piano. Você os divide em 2 categorias distintas. Você pega um grupo de pessoas, ensina as escalas e acordes com uma mão. Você faz uma varredura cerebral neles. Eles vêm e praticam por 2 horas por dia durante 5 dias. No final dos 5 dias, se você refazer a varredura cerebral, eles terão desenvolvido novos circuitos no lado oposto do cérebro. Não há nada de mágico nisso. Você aprendeu algo novo. Aprender é fazer novas conexões. Receba alguma instrução. Você recebe instrução. Envolva seu corpo. Você vai ter uma experiência. Experiência enriquece o cérebro. Preste atenção ao que você está fazendo. Você tem que prestar atenção e repetir. Ativação e conexão. Você vai montar novos circuitos. Faça pessoas irem por 2 horas ao dia durante 5 dias. Faça uma varredura cerebral antes e depois. Peça-lhes para fecharem os olhos e ensaiarem tocar essas escalas e acordes. Ao final, desenvolverão a mesma quantidade de circuitos cerebrais que as que praticaram a ação fisicamente. Isso implica que não só modificam o cérebro pensando diferentemente, mas o cérebro parece que tocaram piano por 5 dias. Coloque-os em frente a um piano. Nunca tocaram antes. Tocarão as escalas e acordes, pois o cérebro está programado para isso. Então agora, o ato de ensaiar quem eles vão ser, quais são as qualidades, e começar a entrar nesse estado criativo, começou a formar os circuitos de uma nova personalidade. E uma nova personalidade está ligada a uma nova realidade pessoal. Então a próxima pergunta é, isso muda o corpo? Pegue um grupo de homens. Faça-os realizar exercícios de contração muscular com um braço só em suas mentes, trazendo um componente emocional, como mais forte, mais firme, mais intenso. 1 hora hoje por 2 semanas. Ao final de 2 semanas, aumento de 13,5% na força muscular. Nossa! Nunca levantaram um peso. Agora, seu corpo está mudando apenas pelo poder do pensamento. Então, essas pessoas começaram a reprogramar seu cérebro e corpo. E de repente começaram a agir de forma diferente. Porque eles instalaram circuitos, começaram a pensar diferente. Óbvio que sentiam diferente também, não sentiam dor. Na verdade, começaram a se autoestimar, né? Então, se vivem uma emoção diferente e sentem elevação antes de se curarem, não aguardam a cura para terem gratidão e alegria. Estão sentindo gratidão e alegria. Agora o corpo está acreditando que está curado porque está sentindo a emoção antes da experiência. E se o ambiente sinaliza o gene, e o produto final de uma experiência no ambiente é emoção, você está sinalizando o gene antes do ambiente. E o que os genes fazem? Genes produzem proteínas. E para que são responsáveis as proteínas? Pela estrutura e função do corpo. Agora você está literalmente se tornando outra pessoa. E agora está diminuindo os genes para doenças e ativando estes outros genes.
Então, comecei a perceber que esse processo de reinvenção é exatamente o que sempre fizemos. É só que ficamos complacentes em certas áreas da nossa vida e paramos. A última coisa que eles tinham em comum. A quarta coisa é que durante o processo de ensaio, eles tinham longos momentos em que perdiam a noção do tempo e do espaço. Em outras palavras, estavam tão envolvidos no seu mundo interno de imaginação que quando acendiam a luz do quarto ou levantavam a venda, seja lá o que estivessem fazendo, pensavam que haviam se passado 20 minutos quando na verdade era 1 hora e 20 minutos mais tarde. E quando você está realmente focado, prestando atenção e está no momento presente, de repente você vai deixar esta realidade tridimensional. E quando você deixa esta realidade tridimensional, só há um outro lugar para ir, que é o reino do pensamento, e isso é chamado de campo quântico. E é nesse campo quântico que todas as possibilidades existem. Conectavam-se então a um campo informativo que concordava com o primeiro princípio, aquela inteligência invisível dentro e ao nosso redor, pessoal e universal. É o campo unificador que rege tudo, material neste mundo. Se vai alterar algo material, tem que ir além do seu corpo para curar. Porque se é o corpo tentando curar-se, há algo que garantimos. Vai levar tempo. Vai simplesmente levar muito tempo, porque você está jogando de acordo com as regras da física newtoniana, você joga pelas regras da física quântica. A energia dita a matéria. Então, quando você está verdadeiramente no campo e está fazendo mudanças lá, então a cascata descendente, neurologicamente, biologicamente, quimicamente, hormonalmente, geneticamente, é o efeito colateral do que está sendo feito. O que está acontecendo no campo acelera isso. Acelera, exatamente. Então você faz em menos tempo porque está mais conectado a um reino.